E aí lembrar, né, Luiz, que velocidade, vestibulando aqui, ó, velocidade é um vetor. Velocidade tem módulo, direção e sentido. A questão frisa bem que o módulo da velocidade ficou constante. Então, se o módulo da velocidade está constante e o trem fez uma curva, um movimento curvilíneo, uma força resultante, diferente de zero, teve que agir perpendicularmente à direção do vetor velocidade. Essa força resultante centrípeta, ela se encarregou de alterar a direção do vetor velocidade. Direção e altera o sentido também, mas o módulo manteve-se constante. Lembre, por exemplo, de um satélite em órbita circular, suponha, em torno da Terra. Quem é a força que não deixa o satélite sair pela tangente? É a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite. Está lá o satélite girando em torno da Terra, no movimento circular e uniforme, suponha. Aí você tem a velocidade tangente a essa trajetória, que é uma circunferência, a força gravitacional agindo sempre perpendicularmente ao vetor velocidade, faz com que ele fique mudando a sua direção e o seu sentido, mas sem alterar o módulo. Como a força gravitacional está atuando perpendicularmente ao vetor velocidade, me dá o direito de chamá-la de força resultante centrípeta. Tá? Força resultante centrípeta. A afirmativa lá, a terceira afirmativa, está correta. Fez a curva para a esquerda, acelerou para a esquerda. Fez a curva para a direita, acelerou para a direita. Foi a aceleração centrípeta. Ok, Caliane? De novo, mais uma vez aí, a questãozinha para vocês. Resposta então aí na tela, olha só. Telinha. Fugiu aqui. Já aí, fugiu. Pronto, olha vai aí. ser 1, 2 e 3 correta. A gente não e chegou a nem a ler quarta, a quarta, né? Luiz? Vamos estar errado aí, que a quarta diz o contrário, né? O trem acelera para a direita quando faz uma curva para a esquerda. Não é. E acelera para a esquerda quando faz a curva para a direita. Contrário, né? Contradiz a 3, né? Tem até aqui, Hilton, rapidinho, ó. Sim. Se o trem vai nesse sentido aqui, vestibulando, ó, e faz a curva para a esquerda, tá certo? O que é que vai acontecer? O centro, é que você imagina o círculo, que aqui seria o centro. Supondo que o movimento seja circular, né, Luiz? Eu teria aqui, nesse momento eu teria, né, nesse pedacinho de trecho eu teria um círculo, eu estaria aqui o centro, então a força vem para cá, para o centro, a força centrípeta aponta sempre para o centro. Então, se o trem faz a curva para a esquerda, a força vai apontar para o centro, a aceleração vai apontar para o centro, então eu tenho uma aceleração para a esquerda também, que acompanha aí o sentido da seta. Aí como você colocou, né, Luiz Caleno, na figura aí, o candidato tem que estar atento para saber qual é ou quais são as forças que estão apontando para o centro, né? E vai me dar o direito de chamar de centrípeta. Tá? Para ele poder ir falar, não, é a força gravitacional, é a força de atrito, é a força de tração, né? Um fio com a bolinha presa e você girando. Então, alguma força apontando para o centro pode fazer o papel de força centrípeta, uma ou mais. Né? Ok, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Então, nós vamos voltar aqui para a próxima questão e espero que a gente tenha contribuído aí com vocês, ok? Vamos para uma questãozinha, ó, acompanha aí na telinha, vestibulando. Uma corda de guitarra é esticada do ponto A ao ponto G. Olha lá, de uma extremidade à outra aí, do ponto A ao ponto G da figura. São marcados os pontos A, B, C, D, E, F, G, FG, em intervalos iguais. Então a distância ainda entre esses pontos, A, B, C, D, E, F, G, são distâncias iguais, tá? Os distanciamentos iguais. Nos pontos D e F, D, E e F, desculpe, são apoiados pedacinhos de papel. Tá vendo aí? Nos pontos D, E e F, pedacinho de papel. A corda é segurada com o dedo em C, puxada em B e solta. O que acontece? A corda, veja lá, repetindo, a corda é segurada com o dedo em C, puxada em B, você tange a corda, como se estivesse tocando um violão aí, e solta. O que acontece? Então vamos lá ver? Observe. Ao fixar o ponto C e puxar o ponto B, gerou-se uma onda estacionária. Vai aparecer um ventre no ponto B aí, ó, e nó em C. Nó em C, quando você estava com a corda fixa. Assim, apenas os pedaços de papel em D e F vibram. Veja que vão vibrar os pedaços de papel que estão no ventre.
A onda estacionária, não esquecer, vestibulando, a onda estacionária formada por reflexão e interferência. Você vai ter onda aí na corda indo e voltando, aí o encontro, a superposição dessas ondas, gera a onda estacionária. Estacionária porque perceba que os pontos aí na figura, ó, aí mesmo, os pontos A, C, E e G estão parados, estacionados, não vibram. Quais são os pontos que estão aí da corda que estão vibrando? Os demais, mas os pontos A, C, E e G estão parados. E os pontos B, D e F, você tem a maior vibração na corda, que a gente chama de ventre. Foram as interferências construtivas, encontros de crista com crista e vale com vale. Os pontos A, C, E e G, a gente fala de interferências destrutivas, encontro, superposição de crista e vale. Está aí a onda estacionária para vocês. Correto, cara vestibulando? É isso aí, Luiz? Ok, vestibulando. E olha para cá, para cá, para cá, para cá. Vestibulando. Você lembra também que um pulso de onda é bem interessante para ver essa interferência construtiva e destrutiva, que quando um pulso, uma corda, você tem uma corda presa numa extremidade fixa e você gera um pulso, por exemplo, para a parte de cima, quando ele bate nessa extremidade fixa e vai voltar através da reflexão, como a extremidade é fixa, ele inverte a fase. Então, se o pulso veio por cima numa corda e pegou uma extremidade fixa, quando ele bate, ele inverte a fase e vem por baixo. Por exemplo, às vezes você está viajando e está escutando uma estação de rádio e está perto de uma montanha, alguma coisa, e às vezes quando você desce, sobe nesse ponto, às vezes some, o sinal do rádio some e em outros pontos você volta a escutar. O que é que acontece? Às vezes a onda que está chegando no seu carro, ele bate numa montanha ou num obstáculo e como é um obstáculo fixo, ele inverte a fase. E quando vem o outro sinal que está chegando na sua antena, aquele sinal invertido e esse sinal normal, eles se anulam, já que estão com a mesma frequência. E momentaneamente você fica ali sem receber sinal. Por quê? Porque houve essa inversão de fase por encontrar um obstáculo fixo e essa inversão de fase vem um por cima, vem um por baixo. Quando eles se encontram naquele ponto, eles se anulam, né, ou se destroem um pouco. Professor Hilton. Em cabine de avião, tal, eles para tentar reduzir o barulho do motor, né, das turbinas. Vocês estão me vendo, mas quem está falando é Hilton, viu? Vai, Jonathan. Aí, olha só. Então, quando você pega lá na cabine do avião, eles tentam produzir ondas sonoras com oposição de fase, quer dizer, vem uma por cima, outra por baixo, como disse o Luiz, para tentar reduzir a intensidade sonora junto à cabine do piloto. Então você provoca interferências destrutivas naquelas imediações, fazendo com que a intensidade do som reduza-se bastante e tornando aquele ambiente mais confortável, tá? Muito bem, interferência construtiva e destrutiva, lembrar disso. Superposição de ondas, crista com crista, duas vindo por cima, dá interferência construtiva. Vale com vale, as duas vindo por baixo, se somam as amplitudes e você tem naquele momento também uma interferência construtiva. Se vier uma onda por cima e outra por baixo, aí você vai ter uma interferência destrutiva. Também aproveitando, Luiz, para colocar, se a extremidade da corda estiver livre para oscilar, Luiz colocou a ideia da extremidade fixa. Se a extremidade for livre, se a corda tiver com a extremidade que possa oscilar, por exemplo, folgada, tal, numa haste vertical, e você gera um pulso que venha por cima, na hora que esse pulso vem se propagando na corda e atinge a extremidade que está livre para oscilar, quando esse pulso retornar, houver a reflexão, ele retorna sem inverter a fase. Se ele vinha por cima, ele volta por cima. A inversão de fase acontece lá na reflexão, estando a extremidade presa, fixa. Ok, vestibulando? Próxima questão aí, Luiz? Ok, vamos para a próxima questão.